Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, tá? Eu espero que vocês gostem. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a textura do chantilly, tá? Esse chantilly é o da Norcal, é o Chantimais. A Norcal, ela tem vários tipos, tá? E eu gostei de utilizar ele, até por causa do sabor dele. É um sabor de leite em pó. E aí você não precisa agregar leite em pó, glacê real, nem outro tipo de produto, tá? E ele dá um ponto muito rápido, tá? Ele dá uma textura bem rápida. A minha batedeira é planetária, tá? E essa textura ficou perfeita. Nesse momento vou mostrar para vocês a parte de fazer a textura dele, né, para deixar ele bem lisinho, sem aquelas bolhas de ar, porque nesse vídeo a gente vai espatular o bolo, tá? E na hora de espatular o bolo, a gente não pode ter nenhum tipo de ar, nem pedacinhos, gruminhos, ele tem que ficar bem lisinho, tá bom? Agora a gente vai fazer a textura dele do aveludar, né? Que a gente chama de aveludar. A gente coloca o leite condensado para ele começar a dar aquela textura bem lisa, para na hora de passar a espátula ele ficar bem retinho, sem muitos poros, sem muito, sabe, aqueles furinhos que a gente vê que é incômodo quando você começa a usar glitter no bolo, aparece muito. Então é bom você fazer bastante esse movimento com a sua espátula, tá? De silicone de preferência. E aí a gente vai vendo o ponto dele certinho, tá? Tá vendo? O ponto dele já tá ficando liso, né? Já tá ficando já aveludado do jeito que a gente quer. Nosso chantilly já começou a ficar bem lisinho, do jeito que eu preciso, tá? Para poder fazer a textura dele no bolo. E aí agora a gente vai colocar na manga de confeitar. Eu utilizo a manga de confeitar para fazer a aplicação no bolo. Fica mais fácil, fica um trabalho mais limpo, né? Do que você pegar a espátula e ir passando no bolo, espalhando. Vai sujando o prato, vai sujando toda a borda do bolo e não vai ficar legal, porque você tem que fazer a distribuição por igual no bolo. Nesse momento, tá? Eu vou deixar aqui a minha opinião, tá? Eu acho que na confeitaria a gente precisa investir muito nas ferramentas de trabalho. E uma das ferramentas bem importantes na hora de você fazer a aplicação de chantilly no seu bolo é a bailarina. Não é só as espátulas. A bailarina, ela é fundamental para você trabalhar com o bolo e fazer dele espatulado. Vai facilitar muito no dia a dia. E nessa situação de fazer um bolo assim, sem fazer, utilizando a bailarina, ia ficar muito mais difícil, né? Eu já trabalhei sem a bailarina e realmente sem ela não adianta, que o serviço não vai andar. Vai ficar bem devagar. Não é impossível, mas se você puder investir é bem melhor. Que aí você vai ter vai gastar um dinheiro, mas vai fazer um investimento aí que você vai utilizar aí para até você não querer mais, tá bom? Aí a gente vai fazendo a aplicação em todo o bolo, no chantilly. Lembrando que eu só adicionei leite condensado para fazer a textura dele, para ele ficar mais lisinho. Não necessariamente
tá? Se você não quiser utilizar o leite condensado nesse chantilly, tá? Ele fica lisinho já por ele mesmo. Eu, por opção, que quis colocar. Agora, tem um chantilly que eu usava muito, que é o Amélia. E nele sim eu utilizava leite condensado, leite em pó, glacê real, porque é um chantilly diferente, ele tem uma textura diferente, ele não tem uma textura tão boa, tá? Você ainda tem que ter sorte, porque tem uns lotes que não tá vindo muito legal, mas enfim, esse daí da Norcal, eu achei ele muito melhor para trabalhar, tá bom? É muito importante também a posição que você vai utilizar a espátula, gente. Não coloca a espátula virada direto, pressionando muito o bolo. Simplesmente é superficial. Existe a posição, o ângulo certo. Você tem que ver entre o bolo e a espátula, tá? Fica um vãozinho. É nesse vão que você vai trabalhar, tá? E aí eu alisei todo o bolo, agora eu vou fazer o tingimento dele. Por que eu fiz o tingimento com o chantilly separado? Primeiro cobri ele com o chantilly normal e depois eu fiz um pouquinho do chantilly com corante. É simples, a gente gasta menos corante na hora que a gente trabalha desse jeito. Então faz uma aplicação com chantilly branco. E depois você pega uma quantidade pequena de chantilly e bota pouco corante. Então já chega no tom que você quer mais rápido, sem gastar muito. E isso daí não é questão, vamos ser econômico. Vamos ser econômicos sim. Corante não é barato, né? Aqui, pelo menos na minha região, não é um corante muito barato. Esse corante é da FAB. É um dos melhores para trabalhar com chantilly. E fazer a aplicação dele com chantilly separado é muito melhor. Agora a gente vai fazer todo o movimento, né, de deixar lisinho. Eu não estou utilizando o mesmo chantilly que estava com leite condensado, tá? É importante você, antes de fazer a decoração, limpar sempre o prato. Aí eu estou utilizando o papel toalha com álcool de cereal para poder ir tirando esse excesso que fica no prato, tá? Feito toda a limpeza, a gente coloca agora o chantilly dentro da manga de confeitar para também facilitar, como já tinha falado no começo do vídeo, a aplicação dele no bolo. Eu prefiro fazer assim, se vocês se adaptam à maneira que vocês gostem, cada um faz de um jeito, mas eu prefiro desse jeito e é assim que funciona. Já trabalhei também passando a espátula direto, só que tem um problema, porque se você não tiver com um bolo sem chantilly, o que acontece? Ele gruda, faz aquelas migalhinhas e tal, então eu prefiro aplicar todos eles com a manga de confeitar, tá? E aí, um erro que eu cometi, tá? Esse erro foi proposital. É o seguinte, o meu bolo, ele tem 20 centímetros por 10 de altura. Então, o que acontece? Na hora de você comprar o prato para colocar o bolo ou a cake board, vocês têm que saber fazer aquele distanciamento da borda. Então, o que acontece? Eu passei todo o chantilly azul no bolo e na hora de espatular eu fiquei sem espaço. Vocês vão ver mais à frente no vídeo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? É bom deixar um prato bastante espaço para poder trabalhar com ele, tá bom? Aí, nesse momento que eu comecei a espatular, o que acontece? O chantilly começa a vazar pro lado. Aí eu tenho que parar, ir limpando. Por quê? Porque o prato é pequeno, como eu falei.
Então preste bastante atenção para não cometer esse erro, tá? Então a gente começa a aplicar todo o corante. Pode ver como é que o corante da Fab, esse azul, como ele ficou bem forte. E eu só botei poucas gotas, não foi muito. Se eu tivesse feito meio litro de chantilly todo azul, eu ia gastar bastante, tá? Isso serve também para o corante vermelho, corante preto. Eu, corante preto e vermelho, prefiro o em pó, tá? Mas se for fazer ele com gel, é muito melhor usar uma quantidade menor de chantilly e menos corante também. Então a gente vai alisando todo o bolo, vai deixando ele todo retinho, o máximo que der, tá? Não precisa deixar ele, eu não deixei ele tão perfeito, porque depois eu ia espatular ele, então de qualquer jeito vou alisar ele com a própria espátula e fazer a textura, tá? Eu só fui acertando o bolo para poder deixar ele mais limpo possível e para eu conseguir fazer uma textura legal. É muito importante também vocês sempre que for alisar o bolo, limpar, tá? Limpa a espátula e vai limpando para poder não deixar marca, porque o chantilly na espátula ele acaba o que? Sujando e vai fazendo pedaços, então ele vai arrastando aquilo dali no bolo todo. Então sempre tem que estar limpando, tá certo? Nessa parte aí, Geis, apareceu o fundo branco, não tem problema. Por quê? Porque depois eu vou fazer a aplicação do pó, tá? Do pó perolado azul que eu comprei para fazer para esse bolo. Então assim, o pó ele já vai dar a cobertura nessa parte que ficou branca, tá bom? Feito todo o processo de espatulado e tal, o que eu fiz? Peguei o pincel, fiz aquele acabamento em cima com o pincel, gente, ele fica aquelas linhazinhas e fica muito mais bonito, fica bem legal, tá? Agora, questão de prática, a aplicação do pó é o seguinte, álcool de cereal eu boto naquela primeira quantidade da marca, tá? Que tem no copinho, e uma pontinha da sua colher de sobremesa. Uma pontinha. Sobremesa não, desculpa, de chá, tá? E vai borrifando, fazendo movimentos, tá? Na hora de fazer a aplicação, faz o movimento, porque senão ele vai ficar muito chapado e vai fazer um borrão. Então, você tem que, para ele ficar bem uniforme, vai espalhando nele todo. Agora eu vou fazer, colocar o pó sem o álcool de cereal, bombinha virada de cabeça para baixo, sem o caninho e borrifando todo no bolo para deixar aquele efeito brilhante, tá? Dá um acabamento melhor no bolo. Vai fazendo e vai sempre aplicando. Aplicou, viu que não tá saindo o pozinho? Dá uma batidinha de cabeça para baixo mesmo, porque o pó ele acaba entupindo um pouco a bomba. Então a gente sempre tem que estar fazendo o movimento de bater e fazer e bombar em cima do bolo, sempre fazendo movimento com a mão, tá? Pro lado e pro outro na hora que tiver fazendo a aplicação. Bolo finalizado, tá vendo esses gruminhos de chantilly? Isso por conta do prato. Mas não tem problema, esse bolo foi para casa e foi de aniversário pro meu filho, tá? Aí eu coloquei os toppers, essa é a decoração final de um jogo que ele gosta muito. Foi um bolo surpresa e ele ficou muito feliz.
massa de chocolate e recheio de mousse de ovo maltine. Eu também vou trazer para o canal, se inscreva nele e acompanhe todos os outros vídeos. Beijos e até a próxima!